Dado um probleminha aqui, vamos começar. A paz de Deus, uma boa noite a todos. Quero que desde já agradecer a Deus por esse momento e que o amor e a graça dele esteja com todos nós, né? Porque nós sabemos, irmãos, que ele é um Deus que retrata o homem do pecado, né? O Espírito Santo, ele convence o homem, né, a não pecar e viver na absoluta salvação, né? Buscando a salvação, buscando a paz, buscando tudo aquilo que o inimigo tem lutado contra. Eu quero estar lendo aqui em Deuteronômio 18, vou colocar no óculos aqui. Deuteronômio 18, que a palavra de Deus ela é bem clara quando nos diz, para que nós possamos ver aqui certinho, que diz assim a palavra do Senhor: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordenei hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Nós sabemos que Ele é o nosso combustível, é o nosso alívio, né? Portanto, tem uma canção que sempre eu gosto de adorar a Deus com ela. O meu combustível pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Glória a Deus, é isso aí. Gente, eu não me importo em relação que esse vídeo eu estou transmitindo ele ao vivo, fazendo ele ao vivo aí, mas não para adquirir, vamos supor, quantidade de pessoas. Isso para mim agora eu não estou colocando muito, né, na balança não. O que importa é eu estar transmitindo, fazendo esse vídeo aí, estou aqui ao vivo, graças a Deus. Mas o que acontece? Nós sabemos que a palavra de Deus é uma palavra que nos levanta, uma palavra que nos capacita, né? Nos dá sabedoria. E cada dia que passa, nós que buscamos a presença do Espírito Santo, nós começamos a entender o propósito de Deus, a entender a magnitude do poder da salvação. Mas qual o preço que devo pagar, pastor Leomar? Muitos irão criticar, porque hoje a palavra de Deus virou comércio. Muitos estão usando, né, fazendo esses profetas que fala até o CPF, fala até o endereço, que diz coisas que você fica até a duvidar. Mas para saber, lá em Mateus 24 diz, né, que os falsos profetas surgirão. E para dizer, irmãos e queridos, o anticristo já se faz presente. E a palavra de Deus é muito clara quando ele se diz que os falsos profetas, né, já está entre meio nós, né? Eles também faz curas, também eles faz milagres. Por quê? Porque isso é bíblico. Irá acontecer no fim dos tempos os acontecidos que tem, né, nos colocado com aquele temor. Mas não, é igual assim, muitas pessoas falam, mas você não teme a Deus. Eu temo é o homem que eu estou vendo. Então eu te falo, em nome de Jesus Cristo,
O temor de Deus não é você ter medo de Deus, é você ter o respeito, é você ter aquela, a pessoa que guarda o princípio da palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos relata que para nós seguir temos princípio. Temos princípio. Então, nesta noite, eu quero deixar uma palavra para o seu coração, porque nós sabemos que a palavra de Deus está sendo pregada nos 4 cantos da terra, mas também nós sabemos que várias pessoas estão usando a palavra do Senhor e abrindo grandes templos e dizendo que Ele está curando, que Ele está fazendo aquilo, mas na verdade está usando só o nome. Porque quando nós entendemos as promessas do Senhor Jesus, nós não brincamos com as coisas deles. Então, assim, hoje eu venho deixar essa palavra para abrir os olhos de pessoas que acham que riquezas é ter mansões, é ter uma riqueza aqui carnal. Saber que não é somente aqui, irmãos. Aqui nós estamos ficando um tempo. Aqui nós estamos de passagem, porque na própria palavra do Senhor diz que, lá em Deuteronômio, que aquele que não obedecer, que aquele que não guardar os princípios, aleluias, santo, santo és o Senhor. Se ele não guarda os princípios, ele não consegue se manter de pé, porque a palavra dele é viva e eficaz. E nós sabemos que na autoridade do nome de Jesus Cristo nós podemos expulsar demônios, nós podemos curar pessoas, nós podemos abençoar pessoas. E mais uma coisa, como aquela palavra que eu disse lá atrás, tem pessoas que estão sendo usando o nome do Senhor para adquirir bens, adquirir coisas momentâneas, que acha que é assim, não, isso para mim é o que importa, vivendo só o agora, não importando com o amanhã, não importando quando Jesus apontar numa nuvem de glória. Eu não estou aqui nessa live, ou seja, nesse vídeo, eu não estou aqui para falar para você de mim mesmo. A palavra de Deus nos relata lá em 1 Pedro. Glória a Deus, aleluias. Santo és o Senhor, meu Pai. Porque Ele é um Deus que tudo pode. Aleluias. Santo, santo, santo és o Senhor. Quero deixar aqui para vocês. Está em Pedro. A primeira epístola de Paulo, apóstolo Paulo, que não nos deixa a desejar. Não nos deixa a desejar. Então diz assim a palavra do Senhor Jesus. Deixa eu pegar aqui meu óculos. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que diante e mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Oh, glória a Deus. Que palavra, irmãos. E olhamos um pouco abaixo aqui no versículo 5, 1 Pedro aqui, do capítulo 1,
do verso 3 a seguir. E do verso 5 adiante aqui diz assim: que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. E diz assim ainda mais: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e a glória na revelação de Jesus Cristo. Oh, aleluias! Santo és o Senhor, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Ele é um Deus digno de honra e glória. Nós sabemos que a paz dura, porque a palavra dele nos testifica e nos diz sobre a fé. Eu quero dizer para vocês, irmãos, vocês que vão estar vendo e ouvindo esta palavra, que Deus é contigo, que você não venha desanimar. Você sabe por quê? Porque eu sou prova viva disso, que pessoas falavam mal de mim, falam mal de mim, mas eu oro por elas. Você sabe por quê? Porque essas pessoas, elas podiam falar bem mais mal de mim. Hoje essa palavra falou no meu coração. Elas não falou nem a metade do que talvez eu deveria ouvir delas, porque santo é Jesus. E aparentemente, olhando, pessoas acham que me fere com palavras. Eu não estou aqui ao vivo aqui para sutacar ninguém, para falar nada para servir para ninguém, ou seja, julgar ninguém, porque o único juiz dessa terra é o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Mas nós sabemos que a nossa fé, se nós não tivermos fé, seria melhor do que ter fé e não usá-la. É importante nós saber que aqui, eu quero deixar para os irmãos aqui também em Efésios 4, capítulo 4. Efésios capítulo 4. Quero estar lendo aqui para cada um que estiver a oportunidade de estar usufruindo desse vídeo, dessa palavra de Deus. E a unidade da fé. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta nós viver uma vida que nós achamos aos nossos olhos que está bom demais, mas sem entender que o amanhã não nos pertence? É muito difícil nós acreditar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Lá em Hebreus 11 nos relata que ela vai até a divisão da alma e das medulas. Ela é como uma espada de dois gumes que corta para lá, corta para cá. Mas eu quero aqui deixar para você aqui, para a sua meditação, você que é uma pessoa de fé, você que é uma pessoa que serve a Deus no seu íntimo. Porque muitos aí estão servindo a Deus para se mostrar, está apregoando a palavra de Deus para adquirir bens. Aleluias. Está lá em Efésios capítulo 4, diz assim: rogo-vos, pois, eu o prezo do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito
pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só espírito. Como há um corpo, um só espírito, também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Tem muitas pessoas, irmãos, que está vivendo uma vida de aparência, uma vida que para muitos ele é uma coisa, mas para Deus nada se pode usurpar a visão do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós sabemos que Ele é um Deus que transforma e levanta o caído. Nós sabemos que Ele é um Deus que capacita. Ele é um Deus que abre os olhos. Ele é um Deus que transforma vidas. Deus de Espírito. Por isso dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho. Aí eu te faço uma pergunta, eu tenho filhos. Eu estou falando de mim. Eu não teria coragem de dar o meu filho pela humanidade, como Deus deu o seu único filho, o unigênito, porque Ele é Deus. Ele é Deus que tudo pode. Ele é Deus que tudo faz. Essa palavra é para ela entranhar no seu coração, para que de você outras pessoas venham a ser libertas. Hoje tem pessoas que, quando ela está na bênção, quando ela está vivendo aquele tempo bom, de bondade, aleluias, ela bebe uma vida assim que não reclama de nada, mas é só começar a passar uma provação. Ah, mas eu não vou mais na igreja. Ah, mas eu não quero mais saber de Deus. Ah, mas eu não quero mais isso para minha vida. Aí então Deus libera uma provisão na vida dele. Aí então ele já começa a mudar de ideia de novo. Irmãos, eu vivi por essas fases muito tempo, quando não conhecia plenamente a palavra do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Por muitas vezes eu ia para a igreja. Eu tenho um chamado de pastor desde os 19 anos de idade. Hoje eu estou com 36. Graças a Deus eu faço a obra do Senhor pelo desejo que Ele colocou no meu coração. Eu não faço a obra dele por outra coisa, por mais nada a não ser pela minha própria vontade que Ele me deu, sabe? Serve de alimento para mim. Quando eu começo a pregoar a palavra de Deus, a ministrar, a dizer que Ele é santo, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele levanta o caído, que Ele capacita, esse é o meu alimento. Mas eu sei também que se eu parar de fazer essas coisas, eu não vou ficar de pé. Não, eu não vou conseguir ficar de pé, porque eu nasci para isso. Como muitas pessoas me conhecem, eu cantava sertanejo, gostava muito. Para mim era um hobby muito apurado ou aguçado. Mas hoje eu venho entender que o propósito dele é libertar vidas na minha vida, através da minha vida. Porque muitas pessoas me julgam pelo meu passado e até pelo meu presente, pois pelo meu futuro não teria como elas me julgar, porque Deus é o dono do presente, passado e futuro. Ele, vamos supor, meus amados e queridos, que o nosso Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos dá a entender que Ele é um Deus que transforma. É um Deus que coloca a pessoa com pensamento de gratidão. Mas eu quero que você venha entender o tema dessa pregação. O tema dessa pregação, irmãos, é recomeçar. Eu estou dizendo porque eu tive que recomeçar. Mas não tem como você recomeçar do zero, olhando para trás.
Não tem como. Muitas vezes eu tentei, eu até tentei, eu confesso que eu tentei. Se eu estou falando de mim. Mas quantas pessoas hoje tentam recomeçar as suas vidas depois de um relacionamento terminado, um término que acabou ali, a pessoa não consegue mais levar sua vida adiante, porque ela se apegou com aquela outra pessoa, ou até mesmo ela não consegue, liberar si próprio para viver uma outra relação ou vida. Mas a palavra de Deus nos relata que o homem, ele se apega às coisas por falta de sabedoria, por falta de entendimento. Onde você quer chegar, pastor Leomar? Eu quero chegar até o ponto de te dizer que se você não buscar a Deus, que se você não tiver Ele como seu primeiro em tudo, em vão. A palavra dele nos diz também, irmãos, que inútil somos nós que achamos que estamos com tudo, quando nós estamos ali, levando aquela vida que aparentemente não tem nada errado, tá tudo certo, tá tudo dando certo, porque o inimigo, ele é estrategista. O inimigo, ele vive a perambular pela terra, e muitas provações vão ser implantadas na sua vida. Agora você pode estar vivendo um tempo de bonança, porque o homem, ele vive de paz. Ele vive de paz e de pelejas e de fases e de coisas semelhantes a essas. Ou seja, pessoas que acham que hoje ele está vivendo uma estrutura por ele mesmo. Não. Tudo que acontece, você é como se fosse uma árvore. Quando você está dando frutos, Deus vem e poda para que você dá mais fruto. Como assim, pastor? Poda. Ele vai tirando tudo aquilo que não agrada nele em você, para que você comece a andar na maneira que ele quer que você ande. Ou seja, para que se amanhã Jesus apontar uma nuvem de glória, você seja o primeiro. Porque a palavra diz que ele virá como um ladrão. Um ladrão, quando ele vai assaltar a tua casa, ele te avisa? Não te avisa. Então você que tem filhos, olha aquele caso que aconteceu agora recentemente, aquele psicopata lá, desculpe pela palavra, assassinou aquelas 3 jovens e a sua mãe, enquanto o pai, um lutador, estava ali, longe de casa, trabalhando. Irmãos, acorda. Vamos abrir os nossos olhos enquanto há tempo. Aleluias. Deus é um Deus de espírito e verdade. Ele quer que eu e você venha a ser cheio da graça. Porque quando nós estamos cheios da graça, nós conseguimos. Quando nós estamos cheios, o que é graça? O Espírito Santo. Quando nós temos aquela obediência, nós conseguimos alcançar o topo. Qual que é o alvo? Porque uma palavra que eu gosto sempre de dizer é difícil. É difícil sim. Eu não vou dizer que é fácil, que não é. Mas Jesus deixou isso bem avisado, que não era para nós ter ligar para isso, que no mundo irão ter aflições, irão ter lutas, mas se perseverar em me seguir, em me buscar, vai ter sim lutas, provações, mas você vai vencer, porque ele venceu o mundo. E quando nós diz que aceitamos Jesus, irmãos, para que nós venhamos entender a palavra, tem que haver renúncia. Não tem como você servir 2 senhores. Não há como você servir 2 senhores. Não há como jorrar água doce e água amarga de uma mesma fonte. Não há como você servir a Deus e o diabo.
porque há de agradar um e desagradar o outro. E a palavra de Deus, ela nos deixa muito claro. Aleluias. Está na hora, irmãos, de nós buscar da graça, da plenitude. Aí eu quero aqui, deixar aqui, para que você venha entender. Aleluias. Se encontra aqui em Êxodo. Está lá no capítulo 3, do verso 4. Aleluias. Aleluias. Santo, santo és o Senhor. Compartilha. Faça com esse vídeo chegue em outras pessoas. Eu estou aqui hoje falando a palavra do Senhor. E isso aqui está sendo só uma das primeiras pregações. Porque quando eu retomei aos caminhos do Senhor, eu fiquei estacionado aí quase anos. Muitos me julgam. Eu não me importo. Porque nada acontece sem a vontade do Senhor nas nossas vidas. Então diz assim. Quero deixar aqui para vocês ver que não é fácil. Não é fácil. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça, disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Mas que assunto é esse, Leomar? Estou falando aqui naquela passagem que Moisés já queria ter aquela intimidade com Deus. Mas está lá em Êxodo capítulo 3, do verso 4, que Deus falou assim: chegue-se para lá. Por quê? É importante que hoje você venha ter uma intimidade com Deus. Não tem como eu convidar alguém para vir na minha casa e do nada eu já deixar essa pessoa entrar no meu quarto, sentar na minha cama. Não tem como eu ter uma intimidade com a pessoa que eu não conheço. Mimiou devastei arabacagassúbia. Ele é um Deus de mistério. Ele é um Deus que limita o homem. Ele é um Deus que capacita e coloca. Porque Ele abre portas, Ele fecha portas. E Ele é um Deus que trabalha com portas fechadas. Muitas pessoas têm falado: mas Senhor, tem acontecido isso na minha vida, Deus não está vendo. Deus está tratando com você, irmãos. Deus está vendo a sua intenção. Deus é um Deus de sabedoria. É um Deus que Ele pode. Não é um Deus que qualquer um pode chegar e se já manter amigo de Deus. Primeiro Ele nos prova. Assim como o fogo prova o ouro. Aragastei aramanagafurdi anderedi andalamanai. Ele é um Deus que prova quem Ele ama. E Ele nos ama. Mas é necessário que nós venhamos nos entregar inteiramente a Ele, para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas. A partir da hora que há uma renúncia. Mas como assim, pastor? Renúncia. Colocar uma Bíblia ou dizer que é um cristão é muito fácil. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a verdade, ela dói. Você sabe por quê? Que lá em João 8:32 nos relata que a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é um Deus que liberta. Ele é um Deus que transforma. É necessário que você, pai, mãe, venha entregar os seus caminhos a Jesus. Eu estou com um projeto, culto de rua. Esse projeto, eu estou em prol de libertar pessoas que andavam assim como eu andava um tempo lá atrás, envolvido no mundo das drogas, na prostituição, uma vida de engano, uma vida que Deus, Ele liberta o homem, Ele põe o homem de pé. Mas nós, a partir da hora que nós
servimos a Deus, nós se torna servo. Vou ser bem mais claro com você. Você se torna escravo do Senhor. Mas se você já viu falar escravo livre, é só Deus que faz isso. A maioria das pessoas que se põem pessoas como escravo são escravos mesmo. Deus é um Deus que nos chama para ser servos. Devemos servir em espírito, em verdade. Porque a palavra dele diz que ele procura aqueles que o adorem em espírito, em verdade. E é necessário que nós venhamos a entender a importância da renúncia. Quando nós conhecemos o que é renúncia, a renúncia é você desistir de coisas profanas, coisas que não te levam a nada. A renúncia é você deixar de fazer o que você se privar próprio e deixar somente a vontade de Deus reinar em teu ser. Shei devastei yaramanagas. Ele é um Deus que transforma, mas precisa ter renúncia. O tema dessa pregação, para quem não estava ouvindo e vendo essa pregação, é recomeçar. Há tempo de recomeçar. É tempo de você olhar para frente e tentar ajudar outras pessoas que está do seu lado. Pois é necessário que você venha fazer a sua parte. Porque tem pessoas que estão preocupadas com o financeiro, com a vida financeira. Ali eu olho aqui quando Deus manda, para aquele povo que estava ali no deserto, que foi liberto, que Deus enviou Moisés, servo do Senhor, aleluias, no Egito, para que através da vida dele aquele povo fosse liberto. Mas aquele homem, ele não acreditou de imediato. Mas como assim, Senhor? O Senhor vai me enviar ali para libertar o povo? Mas como eles vão acreditar que foi o Senhor que me enviou? Ele disse: diga para eles que foi o Eu Sou. O Eu Sou. Ele é o que ele quiser ser, irmãos. Você que talvez está vivendo uma enfermidade, que acha que não tem mais jeito, Deus, aleluias, até a medicina já foi desenganada pelo Senhor, porque Ele cura, Ele entra nas entranhas, Ele cura através da palavra, Ele cura através do amor, Ele cura através do dom que se chama fé. Fé, só basta ter fé. Aquele homem que tem fé, mas não usa, é uma fé morta. É como se você tivesse um carro e não andasse nele. É como se você tivesse um dom e não usasse. Através da palavra de Deus nós sabemos que vidas podem ser salvas do mundo das drogas, da prostituição. Quantas jovens estão no mundo da prostituição, estão se vendendo por migalhas, se vendendo seu corpo, estão cegados pelo espírito maligno, porque lá em Tiago 4:4 diz: adúlteros e adúlteras, apartai-vos do mundo, porque aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quando nós buscamos a entender o que realmente está querendo dizer nessa passagem bíblica, é que Deus ele tem ciúme de nós, porque nós somos templos. Muitos falam: vamos lá na igreja. Não, a igreja é você mesmo. Vamos à casa do Senhor, sim. Ali é um lugar,
um templo que foi construído para a adoração do Deus Altíssimo, Deus vivo, o Rafá Jerê, o Eu Sou, Mimiou decantou eichou devas. Ele é um Deus que transforma. Ali quando Jesus entrando naquele casarão, aquele imenso palácio, e jogando tudo para cima, porque pessoas estão fazendo da casa de Deus um supermercado. Pessoas estão usando o nome do Senhor Jesus para adquirir coisas. Estão esquecendo que Ele é um Deus que é amor. Estão esquecendo que Ele é um Deus que tudo pode. É necessário, irmãos, nessa noite, nós recomeçar, mas sem é que nós venhamos olhar para trás. Porque a partir da hora que você recomeça e olha para os erros que você cometeu lá atrás, você está começando de maneira errada novamente. Quando você acredita que há renúncia verdadeiramente dentro do teu coração, que você não fará mais a vontade dessa carne, o Espírito Santo, o Consolador, Ele irá restituir a tua vida espiritual, financeira, a sua vida emocional. Você será liberto aos poucos, porque Deus está tratando. Deus está tratando conosco. Deus está tratando com você. Você sabe por quê? Porque quando você começa a duvidar, você começa a voltar lá no início da fila, lá no finalzinho. Aí você já estava chegando. Aí Deus põe a mão na cabeça e fala: Ele vai estragar tudo de novo. Então pare de querer ajudar Deus. Faça a sua parte. Busque a Deus. Fale uma palavra de ânimo para o seu vizinho. Para de deixar com que a carne comanda o seu ser. Nós somos três: corpo, alma e espírito. O diabo se divide em três. Ele vem para roubar, matar e destruir. Primeiro ele vem, arranca, rouba a sua alma e a tranca lá no inferno. Por segundo, ele vem e destrói o seu espírito, que te faz comover. Você entende? E por último, ele vem e mata o seu corpo, que é o automóvel da sua alma. E essa conversa que vários profetas aí andam falando, que Deus mandou te falar, que Deus mandou... Não é assim. A palavra de Deus, ela se profere sim. Deus usa o homem sim para falar. Verdadeiramente usa sim. Mas aqui, ó, é aqui que ele fala com você. Porque isso aqui fechado é só um livro. Mas quando nós abrimos, ela se torna a boca de Deus. Então quero lembrar que você venha fazer uma leitura quando você estiver triste, angustiado. Não somente no Salmo 91, não. O 23, em qualquer salmo bíblico, em qualquer passagem bíblica. Porque muitos vão perecer. São poucos os escolhidos. São poucas pessoas. Mas Deus chamou nós todos. Mas são poucos que vai ser escolhido. Porque nós somos provados, irmãos. Assim como o ouro é provado pelo fogo. Deus está provando o seu caráter. Deus está forjando o seu caráter. E é necessário, aleluias, eu não vou me estender muito essa palavra, eu já estou terminando, mas eu ainda quero deixar aqui alguns pontos para que possa te ajudar. Aí nós vamos lá em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, do capítulo 2, do verso 9, que diz que nós, se nós obedecer, né? Não está nessas palavras, mas nesse entender,
se nós obedecer e se nós também perdoar o nosso próximo, assim Deus também fará com nós. Se nós obedecer Ele e arrepender, Ele nos perdoará de nossos pecados. Então, deixe de pensar porque você tomou uma cerveja, ou porque você bebeu, ou porque você fez uso de entorpecente, ou porque você fez uso de vários outros tipos de droga, não sei. Você não se tornou mais ruim do que ninguém, não. Deus igualou a nós todos. Deus colocou a igualdade. Só basta você arrepender e não fazer mais. Mas é necessário que essa renúncia venha a ser concretizada na sua vida hoje. Pega essa palavra para a sua vida hoje. Arrependa do que você estava fazendo de errado lá para trás. Não importa o que as pessoas vão falar de você. Não importa. Por mais que elas falem de você, vai ter pessoas que vai falar muito mal. Mas mesmo eles falando muito mesmo, como se diz aquele pregador famoso, que eu não lembro o nome agora, mas ele não é brasileiro, mas ele diz assim: falaram mal de mim, mas eu nem me importei, porque ele não disse a metade do que eu realmente sou. Porque o ser humano, quando ele está sem Deus, ele é um ser humano sem caráter, ele é um ser humano mentiroso, egoísta, profano, que não respeita as atitudes. Ele não tem coragem, se eles esbarrarem algo no sinaleiro, ele não tem coragem de parar o carro e pedir desculpa. Estando errado, ele quer estar certo. Deus quer que você venha entender esta palavra. Recomece de maneira correta, sem olhar para trás, sem fazer a tua própria vontade. Porque se você recomeçar e pensar em fazer a tua vontade, você está recomeçando à toa. Recomece hoje, sem olhar pelo que você já foi, pelo que você era ontem. Mas o hoje você não será mais. Porque o que importa é o agora. É necessário que o arrependimento seja sincero, porque Ele é um Deus que sonda os nossos pensamentos. Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. E quando Ele nos diz que nós estamos passando por uma reforma, é verdade. Quando nós se arrependemos, nós entra no estado de reforma. Aí é muito perigoso isso, porque quando você começa, que Deus começa a te reformar, a tampar todos os buracos, aquelas paredes, aquelas paredes cheias de buracos, aquela pintura que poderia estar muito bonita, mas estão todas danificadas. Ali Deus então começa a lixar, a fazer aquele procedimento, aquela grande, como eu posso dizer, aquela grande, assim, uma coisa, limpeza. Ele vai começar a tirar todos os entulhos, porque ele não quer que fiquem empossados coisas ruins que te faça olhar para trás. Ele quer que eu e você venha entender o propósito verdadeiramente. Então pega essa palavra para o seu coração. Eu quero que você venha entender que se o velho eu não morrer, lá em Mateus, o Evangelho de Mateus nos declara, nos diz, nos deixa bem claro que se nós não perder a nossa vida aqui, nós não acharemos lá na glória. Porque lá diz assim: perdê-la-á e acharás lá na glória. Quando ele diz perdê-la-á, é deixar de fazer. É deixar de fazer o seu querer aqui, varão, varoa, filho, filha. Acautelai-vos dos falsos profetas. Tem pessoas falando em nome do Senhor Jesus.
mas eles não conhecem os princípios, eles não sabem o que realmente é um estudo de teologia, ele não sabe o que é realmente, aleluias, uma simples leitura da Bíblia. Nós sabemos que a palavra dele tem que ser feita com decência, não falada da maneira que você acha que é certa, não. Você não pode mudar, porque nada vai ser mudado da palavra do Senhor. E ele nunca mudou. Porque as igrejas hoje, irmãos, estão vazias. Como assim, pastor? Está cheio de pessoas vazias. Porque a igreja somos nós. Nós. A igreja somos nós. Como assim? Você é o templo do Deus Altíssimo. Lá em Isaías 53, se não me falha a memória, diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, transgressões, todos os nossos pecados já foram pagos. Só temos que se arrepender e olhar somente para o alvo. Qual é o alvo, pastor Leomar? Jesus. Jesus. Aragastei aramanagas. Jesus. Ele liberta. E não há atalhos. Não há atalhos. Não tem como nós pegar um atalho. Aleluias. Seria fácil demais. Seria muito fácil nós pegar um atalho, né, para chegar lá na glória. Mas não tem. Ou é céu ou é inferno. Então tem uma porta que ela é muito larga, é muito fácil, é tudo fácil, tudo pode. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Sabe por que eu estou falando irmãos? Porque nós somos irmãos mesmo, verdadeiramente. Porque nós não somos irmãos carnais, mas espirituais nós somos irmãos. Mas sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Quando, aleluias, nós começamos a entender que o inimigo ele é um estrategista, um belo de um artista. Ele é muito artiloso. Ele consegue reverter situações, porque ele age na bondade. Ele mostra que ele é muito bonzinho. Ele vem como se fosse uma melhor pessoa, mas só porque é fácil de você, saber quando é o Espírito de Deus ou quando é o espírito maligno. Porque a palavra de Deus nos relata que nós não lutamos, não é contra a carne, nem contra o nosso sangue. Nós lutamos contra os principados das trevas. Toda raiz de demônios, toda raça que você imaginar. Existe demônios de um tamanho de um carrapato. Existe demônio de tudo quanto é tamanho, que colocam intrigas, que colocam inimizade, que colocam porfias, emulações, heresias. Quando o homem é soberbo, ele entra. Quando o homem age de heresia, ele entra. Quando o homem age de falsidade, ele entra. Quando o homem olha para Deus com falsidade, ele entra. Porque Deus já o permitiu. Porque nada acontece sem o querer do nosso Salvador. Jesus é o caminho. Quando o véu se rasgou, aleluias, Ele nos deu a oportunidade para que nós se arrepender. Porque assim como Jeremias, aleluias, recebeu aquela ordenação para que profetizasse sobre aquele vale de ossos secos, esqueletos de pessoas que tinham morrido sem um sonho se cumprir, sem uma vida a se realizar. Por quê? Porque
achou que poderia viver pela própria força, achou que poderia ser pelo próprio querer. O eu sou. O eu sou é o Deus que tudo pode, mas ele não admite e ele não divide a glória dele com ninguém. Tem pessoas que estão se vangloriando, grandes pregadores que lotam igrejas, aquelas igrejas que estão cheinhas de pessoas vazias de Deus, que acreditam em heresias, em palavras bonitas. Mas não é fácil nós entender o propósito de Deus. Não é fácil. Quando eu olho para essa palavra que Jesus nos deixa bem claro que Ele é o caminho, a vida e a verdade. Ele é o caminho, a vida e a verdade. A verdade, a vida e o caminho. Não tem outro, irmãos. Ou você escolhe, ou você continua na vida que você está levando. Porque em uma passagem bíblica que diz assim: aquele que estiver limpo, limpe-se ainda mais. Mas aquele que estiver sujo, suje-se ainda mais. Porque haverá um tempo, que nós já estamos vivendo esse tempo, que pessoas serão amantes de si mesmo. Homens virarão amantes de si mesmo. Olharão somente para eles mesmos. Eles não terão nenhum, sabe, um temor nenhum de fazer mal algum. Nós já estamos vivendo isso. Vários tipos de doença. Lá em 2 Crônicas, do capítulo 7, do versículo 14, nos diz, Deus nos diz a palavra, Ele nos deixou lá. Ele nos deixou lá. Depois você olha lá. Ele nos deixou lá essa passagem. Aquele que se humilhar e buscar e orar e vigiar, esse irá vencer. Porque a plenitude de Deus estará sobre a vida dele. Ele deixou como se fosse uma receita. Então, que adianta muitas vezes você pedir a Deus, orar, buscar Deus, mas você não vigia? Está passando ali vou citar um exemplo. Está passando ali uma pessoa, né, uma família, talvez, né, tenha ali uma pessoa que não gosta que você talvez olhe e fique encarando. Talvez você está olhando ali só porque você achou bonita a família, mas não é uma coisa boa você viver, né? Porque tem muitas pessoas que começam a encarar a outra assim, sabe, com olhares malignos. Então hoje o inimigo, ele entra em todas as brechas, não tem o que falar. Ele age de falsidade em tudo, porque é o papel dele. Esse foi a missão que Deus deixou para o inimigo, para que o inimigo prove aquele que diz que é de Deus. Então, esses templos que está aí falando que Deus está curando, o diabo, ele fala em língua também. O diabo, ele profere palavras bonitas. Ele quer falar muito bonito. Mas logo você se vê que o espírito é um espírito de engano, é um espírito da mentira. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. E quem mente está servindo a quem? Então pensa bem, irmãos. Pensa bem. Olhe, busca Deus. Olhe para sua família. Você que é casado, respeite sua esposa. Marido, respeite sua esposa. Esposa, respeite seu marido. Jovens, vá pelo caminho que é difícil acesso mesmo, porque aquele caminho que te leva uma clareza muito fácil é dado pelo inimigo. Cuidado. Me direis com quem tu andas, que eu direis quem você é. Cuidado com quem você anda. Porque nós todos temos chamado, mas temos pessoas que são demônios. Tem pessoas que agem como atitude maligna.
Por quê? Porque faz somente a vontade da carne. Aquele que pratica a vontade da carne, ele faz a vontade do maligno. Mas aquele que pratica a vontade do Espírito de Deus, do Consolador, do Espírito Santo, ele não é que ele já está salvo. Não, todo dia é dia de ser provado. Todo dia é dia de ser provado. Não quer dizer que eu estou aqui falando do amor de Jesus para você, que eu já estou salvo. Não, eu não estou querendo dizer isso. Eu não estou querendo colocar a classe o A e o B. Não, eu estou querendo dizer que aquele que faz uso de drogas, aquele que faz uso de bebidas, aquele que tudo que é vício não é de Deus. Ah, mas eu faço isso só socialmente. Irmãos, cai na real. Olha somente para Jesus. Seja aquela mensagem que eu passei anteriormente, atrás aí, se vocês olharem, vocês vão lembrar da oliveira. A oliveira, ela dá em todas as estações. Pode estar quente, pode estar frio, pode ser uma terra boa, pode ser uma terra fértil. Ela dá fruto, ela cresce e dá fruto. Mas agora, olhando para essa palavra de recomeçar, já que você já entrou nessa ação de recomeçar, recomece da maneira certa. Renuncia, busca a Deus, fala do amor do Senhor Jesus, porque nós estamos no firmamento, no fundamento, nós estamos no finzinho. Então Jesus está desinquietando os profetas que têm um chamado. Ele está desinquietando pessoas para falar nas redes sociais. Eu elaborei agora esse projeto Culto de Rua. Eu vou estar fazendo agora também. Eu já arrumei tudo, já está tudo pronto. Estou aí com esse Ministério de Anápolis, a Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, e muito honrado pela glória e a honra do Senhor. Eu honro o meu ministério falando do amor de Jesus. Eu não estou aqui para ganhar curtidas. Eu não me importo. Eu não importo para essas coisas. Isso não me deslumbra. Não. Sabe o que eu quero? Eu quero que você alcance a paz. Eu quero que você alcance a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou aqui no meu quarto, humildemente, trazendo a palavra de Deus para você. E se você é uma pessoa que crê na palavra de Deus, recebe no seu coração. Eu quero deixar aqui ainda mais 2 versos que se encontra lá em Provérbios 4, no versículo 18. Eu quero que você venha entender que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele é um Deus que eu quero, antes de eu deixar essa palavra, eu quero ler para vocês aqui só mais esse versículo que eu tinha falado antes. Na verdade está lá em Isaías 56, que diz assim: assim diz o Senhor, mantendes o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a se manifestar-se. Bem-aventurado, aleluias, bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado, guarda a sua mão de perpetuar o mal, e não fala o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: todos me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga eunuco: eis que eu sou a árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos. É uma palavra que, de geração em geração, irmãos, nós estamos ouvindo essa palavra. Mas quando
eu quis dizer lá em 53, esse foi o 56. Eu até peço desculpa para os irmãos aí. 56, esse que eu li agora. Mas o 53 é esse. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Aqui está falando que naquele tempo, olhando para Jesus, nenhuma aparência boa tinha nele para que nós desejássemos estar com ele. Mas era desprezado e o mais indigno entre os homens, de dores, experimentado nos trabalhos e com um de quem os homens escondiam o rosto. E era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Aleluias. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ai, tchou, devastei, aramanagas. Que mais? Entendeu? Todas as nossas transgressões está sobre ele. Essa paz que nós vivemos, devemos a ele. Ou seja, Deus pagou um preço altíssimo por cada um de vocês. Então, recomeça hoje. Pega essa palavra, recomeçar. Recomeça hoje, irmão, irmã. Como se fosse Deus dizendo: meu filho, minha filha, eu te recebo, eu te aceito. Assim é Deus falando para nós. Porque tem muitas pessoas querendo mudar o homem. Sabe quem muda o homem? É o Consolador. Ninguém consegue mudar ninguém. Tem igrejas que estão pregando doutrinas falsas, querendo mudar as vestes, as estaturas, o modo das pessoas se vestirem, falarem. Não. Quem vai mudar você é o Espírito de Deus. Não importa o que você fez, o que você é. Sabe o que importa? É o que você vai decidir na sua vida de hoje para frente. Se você recebeu essa mensagem no seu coração, diga um amém. Se essa palavra falou no seu coração, comente aí, amém. Deus seja louvado, maravilhoso Deus. E compartilha. Eu não me importo se você achar que não é necessário compartilhar, mas você não está aí vendo essa pregação, não é por querer ser ou não, porque Deus já tinha marcado esse encontro. Então recebe essa palavra da parte de Deus, porque uma coisa eu tenho certeza: Ele é um Deus que transforma e capacita. Renuncia hoje mesmo dos seus querer, das suas vontades. E para finalizar essa palavra, eu quero deixar para você um recado de Deus no seu coração. Assim Deus diz para você: filho, você é muito importante para mim. Por mais que as dificuldades tenham sido na sua vida, eu estou com você. Tenho provado você. Tenho ovejado. É o que Deus diria para você no dia de hoje. E no meu coração eu transfiro essa palavra para o seu coração. A palavra do Senhor, que é viva e eficaz, e ela penetra até a divisão da alma. Então pega para você. Não se esqueça, lá em Deuteronômio capítulo 28 diz:
que se nós obedecer a palavra dele, os mandamentos dele, os princípios dele, nós herdaremos a salvação, porque ela vem do Senhor e o caminho é ele que nos abre. Recebe da parte do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo.